Esta é a quarta palestra de uma série de 10 palestras sobre os 10 princípios da educação infantil. O tema de hoje é Seja uma companhia de qualidade, obviamente com atenção e afeto, e qualidade em relação ao tempo, criando espaço para um diálogo construtivo e um relacionamento confiável e verdadeiro. Lembre-se, ouça as perguntas, respostas e opiniões de seu filho e reflita sinceramente e dê a resposta com justiça, retidão e verdade. A criança, além da... Obviamente, a primeira coisa é um relacionamento de qualidade, para que você tenha uma companhia com atenção, porque muitas vezes as pessoas estão presentes de corpo, mas não estão de alma, Você está naquele lugar junto com a criança, mas a mente está em outro lugar, o interesse está em outro lugar. Por isso que, claro, você tem várias tarefas, você pode ser uma profissional que trabalha fora, tem um marido, tem muitas coisas, muitos afazeres, sem dúvida nenhuma. Mas de vez em quando separe um tempo, tenha um tempo para a criança, mas que você esteja ali de corpo e alma. Porque se você fizer uma coisa só por obrigação e não tiver o interesse de estar ali, a criança percebe. A criança é especialista em sentimento. Ela percebe o real sentimento, mesmo que você diga que gosta dela, que você quer estar ali ou não, ela sabe pelas suas atitudes. A criança percebe o emocional. Nós muitas vezes lidamos com o racional com ela, mas ela sabe. Então ela precisa dessa companhia de qualidade e de tempo. E é interessante que é uma oportunidade muito rica para você entender o que ela pensa, porque ela vai falar muitas coisas. E normalmente as crianças pequenas estão numa época de querer entender as coisas, e é uma época fértil para ensiná-las adequadamente as coisas, para que elas aprendam. Ouça o que elas têm a dizer, ouça as respostas dela e responda com sinceridade, com verdade, para que ela entenda isso. E não perca uma oportunidade dessa. Essa é uma oportunidade riquíssima. E à medida que os filhos crescem, eles vão distanciando, O poder dos pais é maior quanto mais as crianças são pequenas. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem que até os 6 anos é a época de educar. Você vai educar continuamente, mas esses primeiros 6 anos são os anos em que você tem mais influência sobre a criança. Imagina o seguinte, à medida que ela vai crescendo, a dependência vai diminuindo, à medida, é claro, que você a educou saudavelmente, e ela vai ficando menos dependente dos pais. A adolescência é esse ponto de convergência entre a diminuição dessa dependência e o aumento da capacidade pessoal de tomar conta, de controlar a si mesmo num certo sentido. Então ela vai ficando menos dependente dos pais. E a adolescência é esse período onde ela tem uma capacidade racional como o adulto e começa a questionar. Então, se você quer influenciá-la positivamente, quanto mais cedo você brincar, quanto mais cedo você der tempo, quanto mais cedo você instruir e mantiver esses princípios adequadamente, você vai ver essa criança melhor. Muitas vezes as pessoas deixam as crianças à vontade quando elas são pequenas e querem educá-las, colocarem limites posteriormente. Os limites e tudo tem que ser colocado de pequeno, obviamente, proporcionalmente à situação. Portanto, aproveite esses períodos, ouça o que ela tem a dizer,
ensine a partir do que ela diz e coloque outras coisas para ela também fazer, certo? Ela vai... E outra coisa, responda a ela com sinceridade, de uma forma equilibrada. Claro, aí vai aparecer aquela questão da sexualidade. Responda a sexualidade na proporção do conhecimento que ela tem. Quando você tiver dúvida de alguma coisa, pergunte à criança o que ela pensa sobre isso. A partir da fala dela, você a instrui a partir da fala dela e da condição que ela tem. E ela vai crescendo progressivamente e vai entendendo cada vez mais.